Muito boa noite a todos. Ficamos felizes em estar junto a todos vocês da Casa da Prece, Chico Xavier, né? Uma casa querida, onde nós temos tantos amigos. E eu fico honrado com o convite, né, de poder estar aqui estudando, né? Estudando junto com todos, né? Não, não sou orador, não sou palestrante, muito pelo contrário, nós aqui estamos em aprendizado. Eu fico feliz de poder falar sobre a lei do trabalho, que é um assunto de muita importância e muito aprendizado por todos. Eu gostaria, então, de desejar que sejam de paz, de amor e de harmonia os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, nós vamos, então, nesse momento, compartilhar com todos aqui alguns slides. A lei do trabalho, né, está contida no Livro dos Espíritos, na parte terceira, no capítulo 3. E é uma lei divina que muito está presente em nossa vida. E a gente vai ver que objetivo é estudar, o que ela significa, né? Qual o objetivo dessa lei, que é uma das 10 leis morais, né, do universo, né, lei de Deus. Então, a gente começa citando o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25, item 2, né, que é buscar e achareis. E ele fala para a gente: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o que acontece? O homem, na infância da humanidade, né, aplicava inteligência só à cata do alimento, se preservava da chuva, se defendia dos seus inimigos, porque ele tinha muitos inimigos, tinha muitos animais que o caçavam, mas ele tinha algo mais do que o animal. Ele tinha, né, o desejo de melhorar, o desejo de ser mais, de ser melhor, de ter mais algo que lhe desse mais segurança, algo que lhe desse mais amor, algo que lhe desse, digamos assim, mais conforto. E esse desejo basta para que ele possa trabalhar a sua inteligência. E, a partir do momento que ele começa a desejar essa melhora, ele põe em ação a sua inteligência e, através do trabalho, né, que ele começa a buscar, né, a ter um local mais seguro, onde ele possa, né, ficar mais a salvo, né, das feras que ele vivia na época, onde ele possa ter uma caça mais farta, onde ele possa se alimentar e aonde ele possa, né, ficar com a vida, com o seu bem-estar. Tudo isso, na infância da humanidade, fez com que o homem, através desse desejo maior, através dessa inteligência, ele botasse em marcha a ação do progresso, que também é outra lei divina, que está intimamente ligado com a inteligência. E aí, a gente agora vai falar sobre o monge e a vaca. Ih, rapaz, olha, tinha uma vaca aqui, mas não sei por que não apareceu.
Mas é uma historinha bastante interessante que eu vou contar. Não sei se vocês já conhecem. Se vocês não conhecem, tá? Eu vou contar para vocês. Quem já conhece, por favor, me perdoe pela repetição, mas eu juro que não vou tomar muito tempo. Ele diz assim: olha, um monge e seu discípulo vinham andando quando encontraram uma casa muito pobre pelo caminho. E aí eles viram que vivia nessa casa uma família muito pobre, que o único sustento dessa família era vindo de uma vaca magrinha que estava ali com eles, que eles possuíam. E aí eles pediram, né, pouso naquela casa, que eles estavam cansados, já estava anoitecendo, né, a família daquela casa os recebeu muito bem e eles pernoitaram lá, né, tomaram jantar, tomaram um leite quente para dormir no dia seguinte de manhã, comeram queijo, tomaram leite e foram embora. Quando eles foram embora, quando eles estavam indo embora, o monge, né, o mestre, chega para o discípulo e fala assim: olha, vá lá, pegue aquela vaca, tá? Leve ela à beira do precipício e jogue ela lá embaixo. Aí o discípulo ficou: mas mestre, ela vai morrer. Aí ele falou: sim, mas e a família? Eles vão. Ele falou: não discuta, faça o que eu estou mandando. E o discípulo, que tinha feito o voto de obediência ao mestre, fez isso, foi lá, pegou a vaca e jogou a vaca no precipício. E aquela família, então, perdeu a vaca naquela manhã. E eles foram embora. E o que aconteceu? Anos depois, o discípulo que ficou com remorso de ter feito aquilo, que não entendeu nada, ele volta àquele local, procura aquela casinha pobre, aquela família pobre, paupérrima, e, chegando lá, ele encontra uma casa maravilhosa, uma casa, né, de tijolo, com jardins, encontra plantação, encontra animais. E aí ele fica espantado e pergunta para as pessoas daquela casa: olha, vocês conhecem uma família que morava aqui, que era muito pobrezinha, que tinha uma vaquinha? Aí a família, oh, todos, oh, somos nós mesmo, né? Ele não tinha nem reconhecido a família, porque aquela família, né, estavam gordos, estavam felizes. E aí ele falou: mas o que aconteceu? Olha, meu filho, depois daquela manhã que a nossa vaca caiu no precipício, nós tivemos que procurar fazer alguma coisa, tivemos que plantar, tivemos que procurar, né, diversificar, plantamos, né, milho, plantamos soja, e aí verificamos que com a colheita podemos conseguir mais coisas, construímos uma casa melhor, construímos um estábulo e vivemos hoje uma vida cheia de prosperidade. Então, moral da história, né? Essa é uma historinha que a gente chama uma historinha, né, como se fosse uma fábula, dizendo que, né, o local da comodidade nunca é bom. E aquela família estava ali parada, né, com aquela vaca lá, e eles não queriam melhorar porque tiravam tudo da vaca. A vaca iria morrer, né? Mais dia, menos dia, ela não seria naquele momento. O mestre, ele simplesmente fez o quê? Ele adiantou, né, fez com que aquele processo fosse mais rápido e ele colocou em prática a lei, né, do trabalho e a lei do progresso. Essa fábula é uma fábula muito interessante que a gente deve refletir e pensar, saber que muitas vezes alguma coisa que vem para o nosso, que nós pensamos que é o mal, né,
pode ser um bem. E mesmo o mal que Deus manda, né, sempre nos coloca para o bem, porque nos obriga a sair, né, da nossa comodidade, do nosso ponto de conforto, para buscar aquilo que é melhor para nós. Bom, muito bem. Pergunta. Vamos agora trabalhar as perguntas. Quem inventou o trabalho? Quem inventou o trabalho a resposta está aqui, ó, no Livro dos Espíritos, na questão 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Pergunta Kardec aos espíritos. E os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. E é verdade, né? O pessoal reclama, nossa, agora tem uns celulares aí que eu não sei mexer em celular, principalmente aquele pessoal que é da minha idade, né? Ou então um pouco mais, reclama que não consegue. Antigamente era mais fácil pegar celular só para ligar para o outro, agora não, tem que configurar, tem que entrar no WhatsApp, tem que entrar no YouTube. Para entrar aqui na reunião, você tem que entrar no Google, ou tem que entrar no Zoom. Isso tudo é uma coisa complicada, mas, em compensação, nós podemos estar juntos, podemos estar aqui, podemos, né, ter maiores gozos, maiores recompensas, podemos falar com os nossos entes queridos a milhares de quilômetros, né? Como a gente tem, pode ter gente daqui que nem esteja no Brasil, e isso é uma coisa maravilhosa, que é fruto do trabalho e da inteligência do homem, que gerou a tecnologia para que nós pudéssemos nos comunicar de uma forma melhor. Então, respondendo aqui a pergunta de vocês, quem inventou o trabalho foi Deus. Se alguém queria saber, está respondido aí. Vai lá reclamar com Deus, porque foi ele quem inventou o trabalho, viu? Vamos seguindo aí. Mais uma pergunta. Temos aqui o Pensador de Rodin, uma escultura famosa. É a pergunta, que não é bem uma pergunta, né? Uma afirmação. Você só fica aí sentado, vai trabalhar. O que vocês acham? Né? Vocês acham que ele está enganando, né? Pô, fica sentado ali parado. O que será que os nossos amigos espirituais falam a respeito disso? Kardec, então, pergunta, na questão 675, por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Significa dizer, né? O pensador está lá pensando, ele não está trabalhando. Então, o cara tem que estar perguntando, será que é isso mesmo? Só quem está pegando na enxada, só quem está plantando, colhendo, quem está fazendo o trabalho braçal é que está trabalhando? E os amigos espirituais respondem, né? Não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, os espíritos já definem para a gente, né? Temos uma definição a respeito da ocupação, né? Do próprio trabalho. O trabalho é definido pela ocupação útil. Toda vez que nós somos úteis, toda vez que desenvolvemos uma utilidade, toda vez que nós, né, estamos fazendo alguma coisa que beneficia alguém, que beneficia, né, uma coletividade, nós estamos fazendo um trabalho. O trabalho, então, se a gente faz alguma coisa que não tem utilidade, a gente lembra de Sócrates aqui, das 3 peneiras, uma das peneiras é
se é útil a alguém, né? Primeira peneira, se é verdade, né? Segunda peneira, se o que está sendo, né, dito, informado, né, se é algo que vai me beneficiar. E terceiro, se é útil para a coletividade, a terceira peneira de Sócrates. Então, o trabalho ele tem como característica, como ocupação, tudo que nós fazemos em relação ao outro, né? E aí ele fala, né, nos leva ao lugar do outro, né? Nos leva àquilo que a gente chama de empatia, nos sairmos de nós mesmos, do nosso egoísmo, para sermos úteis. Ser útil, né? Podemos ser úteis a nós mesmos, mas ser útil, né, envolve basicamente o outro, porque nós não podemos, né, testar a utilidade sem ser através do outro. Então, a gente já está aprendendo que o trabalho pode ser material, né? Mas também pode ser espiritual. E entendemos também que Deus inventou o trabalho e que o trabalho é uma ocupação útil. Vamos continuar perguntando a nossa batalha, né? Seguir a nossa estrada. Ah, isso aqui é muito legal. É um quadrinho. Então é o seguinte, tipo assim, eu não quero trabalhar, estou com uma preguiça danada de trabalhar. Então a gente está falando assim um com o outro. Droga, tem uma reunião em 1 hora. Odeio meu trabalho. Cara, isso é horrível. Queria poder ajudar. Espera, tive uma ideia. Aqui, veste o meu rosto. Isso aqui é um meme. No meme pode tudo. Você pode, inclusive, né, tirar o rosto e dar para o amiguinho. Foi o que ele fez. E ele fica sem rosto, ele fala assim, haha, isso vai funcionar bem. Ele liga, então, para o trabalho e fala assim, olá, não posso ir trabalhar hoje, estou sem cara para ir trabalhar hoje. Olha só o meme que é. E esse meme nos leva à seguinte pergunta: será que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que trabalhar? Será mesmo isso? Será que não dá para fazer outra coisa? Vamos pensar, né? Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu sou obrigado, mesmo um trabalho que eu não gosto? Kardec, então, pergunta, na questão 676, por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Então, os espíritos falam que o trabalho se impõe, porque o homem tem o corpo físico, é matéria, e você precisa alimentar o corpo, porque o corpo ele pede que você dê água para ele pede que você dê alimento para ele, e ele pede também que você possa exercitá-lo, porque senão você vai ficar doente, pode até morrer. E aí ele fala que isso é uma expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento. Por que é uma expiação? Porque o espírito não precisa dessas coisas. E isso gera, né, um trabalho maior e, muitas vezes, até né, existem espíritos que vêm na Terra com corpos, né, com deficiências, né, com necessidades maiores do que o normal. Né? Tem pessoas que são diabéticas, tem pessoas que têm problemas com, com o leite, tem problemas que tem problemas com determinados tipos de alimentos, como alergia, e vai por aí afora. Então, é necessário que você se adapte, principalmente porque, se você não se adaptar, você pode morrer, e você trabalhe para que você possa se sustentar, para que você possa sustentar seu corpo físico, em primeiro lugar,
e também, como já foi dito antes, você possa sustentar os seus gozos da sociedade, né? Se vestir, se calçar, né? Morar numa casa. Senão, a gente estaria até hoje nas cavernas lá, né? Fugindo lá das feras. Continuando, por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar, isso tudo está lá na resposta da 676. Seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Mas ele fala que é o extremamente fraco, outorgou Deus a inteligência em compensação. Mas é sempre um trabalho. Então, né, tem gente que é fortão, né, que tem trabalho braçal, que chega lá. Né, vou dar aqui um exemplo, mas não quer dizer que seja dessa forma, é apenas um exemplo. É que aqueles estivadores do Cais do Porto são todos fortão. O trabalho deles é o quê? Carregar peso. Eles carregam carga, carregam o navio e descarregam o navio. E, e quem trabalha, por exemplo, às vezes, né, como no laboratório, ou quem dá aula, quem é professor, quem trabalha com uma atividade que é mais, né, mais mental, que trabalha com conhecimento, esse daí geralmente é mais fraquinho, né? Não, não tem aquele corpo todo fortão, mas não quer dizer que o estivador não tem inteligência, nem possa desenvolver, e nem que esse irmão que trabalha com isso também não possa ter um corpo, né? Sempre é possível. Mas eu estou falando no geral. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem botar no chat aí, que no final a gente responde, tá legal? Ah, essa daqui é legal. Olha que flor bonita, né? E a gente tem aqui: olhai os lírios do campo, que não trabalham nem tecem, e contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como eles. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 27 a 31. E a gente fala assim: meu Deus, mas por que eu tenho que trabalhar se Deus provê tudo? Oh, se Deus provê para a gente, né, para o lírio, né, uma vestimenta, aos animais, Deus dá, né, o alimento. E por que será, então, que nós temos que trabalhar? Temos que ganhar a nossa vida, né, com o suor do nosso rosto. E aí, na questão 677, Kardec pergunta: por que prover a natureza por si mesma todas as necessidades dos animais e da natureza? E aí, os espíritos respondem: tudo na natureza trabalha. Como tu trabalha os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência que dispõe, se limita a cuidarem da própria conservação. E aí, a gente tem aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que a infância da humanidade, isso lá no capítulo Buscar e Achareis, no item 1, 2. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então,
nós começamos a entender por que o trabalho é algo que nos é imposto e por que ele faz com que nós trabalhemos. A nossa inteligência talvez seja através do trabalho que nós vamos, né, demonstrar a nossa superioridade, entre aspas, né? Superioridade a nível de quê? Da razão. Vamos demonstrar a nossa racionalidade, vamos demonstrar a nossa capacidade maior e melhor, que é a capacidade de pensar, a capacidade de racionalizar, né? Nós somos animais, mas somos animais racionais. Somos animais que pensamos e que sabemos que pensamos e que produzimos conhecimento. E esse conhecimento pode ser transmitido às gerações futuras, assim como o Livro dos Espíritos, né, que foi lá em 18 de abril de 1857, ele chega até nós nos passando essa informação, esse conhecimento maravilhoso, dizendo para nós que nós precisamos pensar, entender, né? Desenvolver o raciocínio, desenvolver a ciência e, através da ciência, desenvolver ferramentas, né? Dominar o fogo, dominar a agricultura, dominar a técnica de construção de casas, né? Dominar a domesticação dos animais, né? Começar a transcender um pouco mais o sentimento de bando, passando para o sentimento de clã, chegando ao sentimento maior da família. Tudo isso fruto da inteligência e vai por aí afora até chegarmos hoje aqui. Mas não quer dizer que os animais não trabalhem, não. Olha só. O trabalho dos animais não resulta em progresso para eles, ao passo que o homem tem duplo fim. Ele trabalha para conservar o seu corpo e desenvolver a faculdade de pensar, que também é uma necessidade que o eleva acima de si mesmo. Quando eu digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo que trabalham. Significa dizer que o animal trabalha e ele faz sempre a mesma coisa. A abelha faz o mel, faz a colmeia, desde que tempos imemoriais, mas ela contribui com o seu trabalho na polinização. E a polinização vai fazer com que as espécies vegetais possam se multiplicar, né? As minhocas, o que elas fazem? Elas revolvem a terra, sempre, mas elas fazem com que a terra tenha um humus e possam, né, ser fertilizadas para que possam nascer novos vegetais. E vai por aí afora, né? O cavalo ele serve de transporte e todos os animais têm uma utilidade que concorre em si para que a natureza, que é perfeita, possa seguir na sua exuberância. Todos nós somos parte dessa engrenagem. Infelizmente, o homem, atualmente, ele está exagerando um pouco a interferência no meio ambiente. Nós estamos passando pela década do antropoceno, aonde década não, na época do antropoceno, aonde o homem altera o meio ambiente e, infelizmente, nós estamos tendo problemas com essa interferência. Mas o próprio homem já tem consciência disso e muitos já estão buscando corrigir questão do efeito estufa, questão, né, do desmatamento, que faz com que o clima do mundo mude, questão do derretimento das calotas polares, e vai por aí afora. Vamos continuar com o nosso inquirimento, né? Nossas perguntas. E agora nós chegamos àquele momento que eu falo assim, eu vou me embora para Passárgada, né? Citando Manuel Bandeira, grande poeta, maravilhoso, que fala, vou me embora para Passárgada
porque lá sou filho do rei. Significa dizer, né, que eu vou para um local melhor, um local aonde eu esteja bem, onde eu não preciso trabalhar, né? Por que que eu vou ficar aqui nesse mundo onde eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar minha vida com suor, né? E que lugar é esse? Então, Kardec nos fala. Na questão 678, Kardec pergunta: nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. A natureza do trabalho está na relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. É interessante porque Passárgada nos leva a quê? Ao mundo, um mundo superior, a um mundo mais adiantado do que o nosso, né? É uma metáfora, né? Levando para Passárgada, uma metáfora do poeta, do grande poeta Manuel Bandeira, e fala que lá nós somos filhos do rei, não precisamos trabalhar, mas eles, né, os espíritos falam que quanto menos material, quanto, né, mais elevado a natureza do orbe, do mundo em que vivemos, maior é a necessidade de trabalhar. Menos material é essa necessidade, mas, em compensação, existem novos matizes, novos tipos de trabalhos, novas maneiras. Né? A gente para e pensa, vamos fazer uma correlação aqui no nosso mundo. Nós temos uma empresa e nós trabalhamos na empresa. Então, né, você tem a copeira, né? O que a copeira faz? Ela pega, faz o café, ela pega, ela lava as xícaras, ela cuida do açúcar, cuida do adoçante, né? Cuida lá dos biscoitos e leva o café e serve o café para quem quiser. Né? E se o diretor, alguém pede, ela vai lá e serve um cafezinho para as pessoas. Depois ela recolhe o café. Né? Aquele pessoal que trabalha no escritório, né? Muitas vezes, né, o boy tem que pegar os papéis, tem que pegar, tem que levar, sair na rua, entregar, tem que comprar alguma coisa. Né? Aquele pessoal que fica lá trabalhando no computador, eles têm que escrever, têm que pensar. E o diretor, ele não precisa ficar escrevendo, pensando, mas ele é quem coordena, é ele quem pensa em todas as atividades. Ele é o responsável para que não falte café, apesar de ele não for lá comprar o café. Ele é responsável para que a empresa esteja limpa, apesar de que ele não vai limpar a empresa. Ele é o responsável para que aqueles irmãos lá que estão trabalhando, né, escrevendo lá, eles, né, têm os projetos que eles precisam escrever, mas ele é mais responsável ainda para que aqueles projetos deem frutos e revertam em benefícios da empresa, que automaticamente reverterá em benefício de todos. Então, o trabalho, ele se adapta a cada um, e aí você fala, poxa, o diretor não precisa trabalhar. Muito pelo contrário, ele trabalha muito e tem uma responsabilidade muito grande. Apenas muda a forma do trabalho. Assim é também no plano material. Lá em Passárgada, né, aqueles irmãos mais elevados que lá estão, trabalham. E eles não precisam descansar muito, ou não precisam porque já são mais elevados, então eles trabalham o tempo todo. Né? Jesus falava, né? Meu Pai trabalha de todo sempre e eu também. Né? Se o mestre trabalha, nós também, né? Temos que levar em conta o nosso modelo e guia. Mas vamos continuar perguntando. Ah, isso aqui é muito legal, olha só, né? Não sei se vocês estão vendo. O que vocês acham que é isso aqui? Essa aqui é ótima.
vou ganhar na loteria e não vou precisar mais trabalhar. Olha que maravilha. Imagina se a gente acerta na loteria e ganhei, né? Fazer igual aquele poeta que fala assim, né? Eu acertei no milhar, ganhei 500 conto, não vou mais trabalhar. Imagina isso, né? O que será, então, que Kardec tem a dizer sobre isso? E ele fala para a gente: associar isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurar a existência. Imagina, né? Acertei no milhar, acertei na loteria e não preciso mais trabalhar. Então, será que vou estar isento do trabalho? Resposta dos espíritos. Do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Olha só que interessante, porque os espíritos acabaram de nos dar testificação da tarefa dos ricos, que não é fácil, porque o rico ele tem como obrigação ser útil à comunidade, desenvolver a dignidade, aperfeiçoar a inteligência das pessoas. Então, ele tem que promover o progresso. Essa é a tarefa do rico, que está escrito aqui. É isso que eles estão dizendo. E é uma tarefa difícil, porque nós somos ainda muito egoístas, atrasados, e a gente fica naquela, né? Em primeiro lugar, eu, né? Claro. Em segundo lugar, eu, claro, que né, minha família, minha mulher, meus filhos, né? Sim. Agora, em terceiro lugar, sim, né? Eu, meus amigos, né? Meus colegas de trabalho, porque né, nós todos somos uma grande família também. Agora, em quarto lugar, aí sim, eu, porque ninguém é de ferro. Nós somos assim. Eu estou brincando, mas se você parar e pensar, quantas vezes a gente parou e pensou, né? Nós estamos aqui hoje fazendo uma reflexão. Pode ser que hoje, graças a Deus, a gente já não seja assim, mas a gente já foi assim. Quem sabe, né? A gente ainda é assim e está no momento de transição. Então, é um momento de parar e pensar que a riqueza ela nos traz uma grande responsabilidade, a responsabilidade né, da promoção, do progresso, né, da dignidade do próximo. Olha só, continuando. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil a seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem que lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Atenção, ricos. Atenção, pessoal aí. Atenção, Jeff Bezos da vida. Atenção, né, aquele pessoal que vão trabalhar e pensar que não é só para a gente. Não adianta pegar o dinheiro, botar lá, né, na conta lá da poupança, não, botar no mercado financeiro e ficar, não. Nós temos que buscar trazer progresso para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para a nossa população. Esse aqui é um outro momento, né, que a gente passa e vê. A gente anda na rua, aqui em Copacabana, então, a gente vê toda hora isso, né? Um irmão em situação de rua. E muitas vezes a gente passa, né, ou fala, quem não fala às vezes pensa. Vai trabalhar. Pensa assim, né? Pô, o cara fica pedindo esmola, por que ele não vai trabalhar? Vai trabalhar. E aí, o que os espíritos falam daquelas pessoas que não estão trabalhando, não têm capacidade de trabalhar, né? O pessoal chama de os mendigos, mas não são mendigos, são irmãos em situação de rua, porque nós, né, estamos sujeitos a um dia, nós não sabemos, podemos estar nessa situação, e esses irmãos podem sair dessa situação. Questão 680. Não há homens que se encontram
impossibilitados de trabalhar no que quer que seja, e cuja existência é, portanto, inútil. Então, ele está dizendo que tem gente que não gosta de trabalhar, tem gente que, tem gente que tem problemas de doença, tem gente que tem deficiência física. E ele fala, será que ele não pode trabalhar? Né? A gente vê por aí muita gente falando isso. Isso é uma coisa recorrente. Tem gente que quer tirar o irmão da rua aqui e jogar lá no Rio Guandu. Infelizmente, isso é verdade. E aí os espíritos respondem a Kardec. Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto se vira às dispensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. E aí, perdão, a gente para e pensa, tem muita gente que pode trabalhar e não quer trabalhar, prefere ir pedir. Mal sabe ele que vai ter depois que prestar contas à sua consciência. Deus, o juiz que vai julgá-lo, não sou eu, não é você, não é nem Jesus. Quem vai julgá-lo é a sua própria consciência. Por quê? Porque nós precisamos de evolução. E a evolução é uma necessidade espiritual. E aí, então, ele fala que Deus é justo e só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive à expensa dos trabalhos dos outros, porque então os outros vão ter que. Ele podia estar útil, ele podia estar contribuindo para o progresso da sociedade, mas está sobrecarregando. E aqueles que não podem trabalhar porque são doentes, porque têm deficiência física, porque, de repente, estão desempregados. Nós temos a resposta dessa pergunta, né, daqui a pouquinho. Espera um pouquinho que a gente vai falar sobre isso. Por enquanto, então, né, Deus só condena aquele irmão que não trabalha porque não quer trabalhar, porque é mais fácil pedir, depois ele vai ter uma surpresa não muito agradável do outro lado, porque ele perdeu uma oportunidade maravilhosa de evolução. Isso aqui é tão legal, gente. Olha só, né? A família, né? O avô, o netinho e o filho. Podia ter uma menina aqui também, né? Mas tá aí. Honrai pai e mãe. Está lá, um dos mandamentos, dos 10 mandamentos do Decálogo lá de Moisés, e também, né, um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala para a gente. Kardec pergunta: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Nossa, então ele pergunta, né? Nós, filhos, temos que trabalhar para os nossos pais quando eles ficam idosos, velhos? Resposta: certamente. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos, foi para isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Honrar pai e mãe é dar amor, é cuidar dos nossos entes queridos, aqueles que cuidaram de nós quando nós éramos pequenos, crianças. É não jogá-los num quartinho, né, e dar comida, é tratá-los como nós gostaríamos de sermos tratados, é escutar as mesmas histórias, é estar lá quando ele sente medo, abraçar quando ele está se sentindo sozinho, quando ele tem insegurança porque já não consegue mais andar como andava antes, quando a memória falha, principalmente quando ele já não pode mais fazer aquelas coisas que ele fazia para nós. Estejamos certos que esse amor
que é um amor de mão dupla, né? Um amor que a gente brinca, é um amor full duplex, mão dupla, é um amor que vem dos nossos pais, né? E nós retribuímos esse amor, essa corrente de amor é uma corrente que faz com que o que está ligado na terra continue ligado no céu, né? Continue ligado no plano espiritual. E tudo aquilo que for ligado na terra estará ligado no plano espiritual, e aquilo que for desligado aqui na terra também estará desligado do outro lado. E a gente faz um gancho, né? Domingo que vem, é Dia dos Pais, para que a gente pare e pense, né? Tanto amor que recebemos, tanto amor que temos, né? Eles nos deram tudo, nos deram, primeira coisa, a oportunidade da vida, nos deram a oportunidade da reencarnação, nos deram um lar, nos deram uma casa, uma família, nos ensinaram os primeiros passos, nos levaram na escola, né? Passaram noites sem dormir quando estiveram doentes, riram conosco, choraram conosco, nos ensinaram tudo que nós somos. É verdade que muitas pessoas, né, não tiveram pai, que muitas pessoas tiveram né, problemas, mas Deus, que é nosso Pai, misericordioso, Ele sempre nos dá alguém que pode ser nosso pai, nossa mãe, nosso vizinho, que pode ser nosso tio, nossa madrinha, que faz o papel, né, de provedor, mas mais do que isso, de dar amor. E mesmo que nós tenhamos tido pais que não ligaram para nós, o nosso Pai Celestial sempre está conosco, esteve conosco, nos dando força para que nós possamos aprender e tenhamos uma família, possamos construir uma família onde nós possamos dar amor, onde nós possamos, né, compartilhar todo aquele sentimento que nós gostaríamos de ter tido e que nós possamos doar, porque o amor ele não deve ficar dentro de nós, não existe. O amor não é egoísta, né? Como disse Paulo, no amor, ele tudo suporta, tudo que é, ele tudo perdoa, ele é a fé, o amor e a caridade, dentre esses três, né? A caridade é o melhor. Então, a caridade maior que nós temos com os nossos pais é muito, porque nós não somos ingratos. Temos que honrar nosso pai, nossa mãe, por tudo, mesmo que eles não tenham sido os pais melhores, mas saibamos, quem sabe nós precisamos aprender algumas lições para sermos seres humanos melhores. Sérgio, só lembrando aqui do nosso horário, tá? Tá bom, estou terminando, tá? Vou pular essa aqui, falar um pouquinho. Vou tirar uma soneca agora, que é bem rápido. Nós estamos falando aqui a respeito do quê? Da necessidade do repouso. Estamos falando do limite, né, do trabalho. O repouso, então, né, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e é também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência a fim de que se eleve acima da matéria. É necessário, então, que nós trabalhemos, mas também repousemos para que possamos recuperar as nossas energias e temos mais ideias, né, que a nossa inteligência possa estar mais liberta. E aqui a gente tem a questão do cansaço, que acontece muitas vezes, e pergunta: qual o limite do trabalho? É o limite das forças. Em suma, a esse respeito, deixa Deus inteiramente livre o homem. E também é importante que nós possamos lembrar que aquele que tem autoridade sobre o outro, né, se ele abusa da sua autoridade para que nós, né, tenhamos que trabalhar mais do que o necessário, ele responderá no plano espiritual.
não só em relação às pessoas, mas também em relação aos animais, nossos irmãos menores. Estamos chegando, enfim, a nossa final. Tem um homem direito de repousar na velhice? Claro que tem. A nada é obrigado, a gente trabalha, vai para o INPS e aí a gente chega na velhice, podemos viver sem trabalhar, podemos nos dedicar a outras questões. Mas o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O deficiente, aquele que tem enfermidade. O forte deve trabalhar por ele, né? Não tendo este família, a sociedade, então, deve prover. E, para isso, nós temos, graças a Deus, benefícios como o SUS. Né? Apenas um exemplo, como a Previdência Social, onde todos concorrem para que aqueles irmãos mais necessitados, vulneráveis, possam ter um auxílio e não possam ficar na miséria. Eu agradeço, querendo falar para vocês, né? Fechar, né? Quero fechar com uma frase de São Francisco de Assis, nos falando: comece fazendo, né, o necessário, depois faça o que é possível, e quando for ver, estará fazendo o impossível. Muita paz, meus irmãos. Graças a Deus, obrigado pelo carinho de todos vocês.